Amém. Vocês vão me ajudar hoje a pregar, né? Tiveram que me ouvir cantando ali, aleluia, mas ainda bem que durante a música o nariz abriu. Tá melhor já para falar. Glória a Deus, você está feliz de estar aqui nesse lugar? Eu também estou feliz. Essa semana eu estava lembrando que agora eu trabalho home office, né, a maioria dos dias. E segunda-feira, quando começou ali os burburinhos dos comentários, queria vir um ciclone, aí que eu fui pesquisar a respeito, né, para me informar, porque na segunda, domingo, enfim, acabei não olhando as notícias. E eu vi um vídeo de 9 minutos aonde a mulher, ela falava, meteorologista, né, ela falava que nunca se viu nada igual, né, e causando meio que um medo nas pessoas. E eu olhava na janela, eu moro numa parte alta onde tem muito descampado e tem um pinheiro, acho que de uns 7 metros assim nos fundos lá de casa, e ele ia para um lado, ia para o outro, balançava bastante. Eu comecei a receber várias mensagens, a minha mãe falando: a gente tem que orar pelas pessoas. Em tudo aquilo eu queria gerar um sentimento de: meu Deus, eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo, mas o sentimento que eu tinha é: será que realmente vai ser tudo isso? Não que eu seria imprudente de fazer várias coisas, tanto que a gente tinha na terça aqui o ensaio, e eu optei por cancelar para preservar a vida de cada um aqui que tem as suas famílias, né? E aí chegou quarta-feira de manhã, aí eu olhei, não tinha nada. E aí eu vim pro culto aqui na quinta, também com o nariz meio ruim, né? E eu fiquei pensando, muitas vezes a gente escolhe olhar e acreditar no que a gente está vendo naturalmente e não ficar com a convicção interior de que tá tudo bem. Amém? Por mais que eu sabia que hoje eu tinha que cantar e pregar a palavra, sabe? Eu sei que esse não é essa condição, né? Aqui de uma gripe, sei lá o que eu já orei, não é minha. Por mais que naturalmente diga que não tá 100% bem, eu tenho a convicção que a minha realidade em Cristo é outra. E quão importante é a gente saber também que as coisas do Senhor são boas e não trazem nenhum dano. Se há alguns anos atrás, talvez eu oraria de uma outra forma com relação a essa ventania, né? Mas hoje, glória a Deus, porque a palavra chegou até nós e a gente pode orar repreendendo o mal, entendendo que esse mal não vem de Deus, né? E me lembra a passagem de Jesus que estava no barco e veio, né, enfim, as notícias ali, né, que veio uma tempestade, enfim, e ele repreendeu essa tempestade. Ele não correu dela, mas ele foi de frente. Não que você tenha que sair correndo na rua, mas naquele contexto havia um propósito de atravessar o rio, né? Ele não estava passeando num domingo de barco para pescar, ele estava numa missão. E quando você está numa missão, você tem algo da parte de Deus para fazer, não importa o que apareça na sua frente, ele vai sair. Amém? E nós estamos falando aqui sobre mês de maio, mês da família. Vou contextualizar agora o tema. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre cuidando das emoções para um casamento saudável. Quando eu falo casamento aqui, eu até estava pensando em casa também. Não associe que é uma palavra para pessoas casadas somente, tá? Mas é uma palavra para a família. E aí eu estava lendo esses dias um livro do Rick Renner, onde são meditações diárias. Eu acho que é Pedras Preciosas o nome. E ele estava comentando naquela passagem daquele dia que quando ele era jovem, assim, uns 18 anos mais ou menos,
deixa eu só abrir aqui. Quando ele tinha em torno de uns 18 anos, ele trabalhou num cemitério. E me chamou muito a atenção essa meditação, e eu fiquei pensando, nossa, vamos ver o que eu vou aprender nesse contexto aqui. E ele disse que olhava para as lápides, para as pessoas de vários anos, de várias idades que já passaram por aqui. E o ponto que eu quero chegar no começo aqui é qual é o legado que essas pessoas, ou que nós que estamos aqui, vamos deixar para a nossa família. A gente está falando de um tema de família, né, mas a construção de uma história ou de um legado se constrói em vida. Amém? Não é quando a pessoa faleceu, enfim, quando ela não está mais aqui, vai se falar do que ela fez ou do que ela foi, ou, enfim. Mas hoje nós temos a oportunidade de construir uma história, não só para a nossa família, mas construir algo para as pessoas ao nosso redor. E ele estava lá naqueles cemitérios, ele disse que cresceu muito no tempo que ele trabalhou lá, e ele decidiu no coração dele que ele queria fazer a diferença nessa terra. Não importava quanto tempo ele vivesse aqui, mas ele decidiu que era importante ele fazer a diferença, ele deixar algo para as pessoas. E uma das formas de nós construirmos, né, um legado para a nossa família, uma das formas para termos um casamento e uma família saudável é cuidar das nossas emoções. Amém? Vou linkando as coisas, você vai entender. Amém? Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança, a gente sabe disso. E Deus também expressa as suas emoções na palavra. Não sei se você já pensou dessa forma, mas ele expressa o seu amor. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele expressou, né, o amor de Deus se entregando por nós no dia a dia, no ensino, no cuidado, né, aquela passagem onde todo mundo estava pronto para atirar as pedras, né, para apedrejar a mulher samaritana. Ele, né, teve um domínio próprio, né, e só escreveu no chão ali, né, soube quando falar e quando não falar. E então as emoções, elas foram dadas a nós como características do nosso Deus, sabe? É bom rir, é bom se alegrar, é bom a gente celebrar. Por isso que uma das características do verbo da vida é o fervor de espírito. Mas a gente sabe que nem todas as emoções que a gente tem do dia a dia, elas acabam sendo boas naquele momento, né? Tem emoções que a gente sabe lidar com elas e outras não. Mas o fato é que as emoções foram dadas por Deus e Ele nos ensina a administrar essas emoções. Às vezes, as emoções vão querer nos enganar. Ou seja, em algum momento, alguém pode estar passando por algum momento de angústia, aflição, aonde a própria emoção, o sentimento, vem dizer ou vem pregar que Deus o abandonou. Mas essa não é a verdade absoluta. E o que eu quero dizer com todo esse contexto? Que é importante, dentro do contexto familiar e pessoal, nós aprendermos a administrar as nossas emoções. Aleluia! Nós sabemos o quão desafiador é, no dia a dia, com a família, nós equilibrarmos as nossas emoções em todas as situações. Desde quando a gente acorda, a gente tem opção de reagir a algo de alguma forma. Eu lembro que esses dias agora que a Pri tá grávida, nossa, foi uns 3 ou 4 dias que eu vinha dormindo, acordando assim, parecia que o Pedro já estava aqui, né? E aí eu acho que eu comentei na última ministração que eu fiz um pão com mel para ela, 4 e pouco da manhã, né? E muitas vezes o sentimento é querer estar dormindo, querer, enfim, descansar. Então a gente tem a oportunidade todos os dias, em várias situações, de administrar e reagir a determinadas situações. Não só em casa, mas no trabalho nos desafia também. Com certeza a Pri lá na escola com os alunos tem um dom, né, para lidar com 200 alunos numa escola, e é uma bênção, sabe?
E eu queria abrir com você em Gênesis capítulo 4, aonde a gente vai ler rapidamente o que um desequilíbrio emocional acabou fazendo dentro de um contexto familiar. Gênesis 4, versículo 3. Com certeza você conhece essa história. Vamos ler junto. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Próximo. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. 6. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? Por qual motivo teu rosto está transtornado? Vou ler na minha versão aqui. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. 8. Disse, porém, Caim a seu irmão, Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aí, nós conhecemos a história. Bateu a porta do coração de Caim um sentimento. E ele tinha duas opções. Se fechar para o sentimento, ele poderia sair correndo, poderia fazer várias coisas, ou consumir aquilo que ele estava sentindo naquele momento, sem entender as consequências que aquilo poderia trazer para ele. A gente já conhece a história, mas esse foi o primeiro homicídio da história, por um sentimento que foi gerado, né, e foi consumido. E a gente visualiza isso no cenário diário, muitas vezes, nos tempos de hoje. Fulano acabou fazendo tal coisa, né, porque estava bravo, porque estava irado. E nós precisamos aprender a visualizar o que acontece, enfim, em outros contextos, mas com a nossa família nós precisamos colocar os sentimentos e emoções em ordem. Amém? Dependendo de como nós lidamos com sentimentos dentro da casa, eles podem produzir bons resultados ou não. As emoções, elas não podem nos controlar. Muitas vezes elas querem, mas elas não podem. E a gente precisa, né, de uma forma graciosa por parte de Deus, estabelecer o domínio próprio sobre alguma situação. Né? Nós nos conhecemos e cada um tem, digamos, um ponto de dificuldade ou um ponto de trabalhar, ou alguns, né? Mas nós também temos a consciência que hoje nós temos o Espírito Santo e ele nos ajuda em meio a situações difíceis. Vão ter situações, talvez entre marido e esposa, que é como se tivesse a lareira com quase riscando fogo para ir tudo para os ares, né? Mas, nesses momentos difíceis, tanto o homem quanto a mulher, eles podem dar um passo para trás e falar, calma aí, vai ficar tudo bem. E muitas vezes a emoção quer nos levar, no contexto emocional mesmo, para a gente agir de uma forma que não é legal. Caim só foi entender a consequência do que ele fez lá na frente. E por toda a vida dele, ele acabou sofrendo por isso. Nós estamos falando aqui de temas familiares e são coisas do dia a dia. Várias foram as situações aonde eu cheguei do trabalho com uma carga do trabalho, com questões pendentes, com coisas que eu queria que fosse diferente, o dia a dia que você sabe, né? E eu cheguei em casa meio que sério, brabo, falando com a Pri, assim, porque eu fico brabo, gente. Então, né? Às vezes as pessoas pensam, Ramon é tranquilo, mas eu fico bravo. E eu cheguei em casa meio bravo, não com ela, mas com a situação que aconteceu lá no trabalho. E eu não soube segurar o momento.
E já fui falando, já, e aí a Pri, tá, mas por que tu tá falando desse jeito? Eu, puxa, já foi, já ratei, né? E aí o clima já não fica o mesmo. A vontade que eu tenho é voltar a fita, né? E entrar de novo em casa diferente, sabe? Para ter uma reação dela diferente. Então, são coisas simples do dia a dia. Talvez tenha um dia que tu possa chegar em casa, é a esposa que quer atenção, quer falar tudo que fez no dia, é o cachorro que está pedindo carinho e a ração, sabe? É alguém que bate lá na frente para vender alguma coisa, é tudo ao mesmo tempo. E em todo esse contexto do dia a dia da família, nós precisamos, de fato, saber lidar com tudo isso. Outras situações que eu já vivi e tenho buscado aprender é cuidar as minhas palavras. Por muitos anos eu falava sem pensar e me prejudiquei muito. A Pri já ficou muito brava comigo por eu falar coisas sem pensar e depois eu fiquei pensando por que eu falei, né? Não fazia sentido algum. Você tá aí? E o cuidado com as palavras faz toda a diferença também na nossa vida. É importante a gente entender que cada um, dependendo da situação do dia, vai ter um momento. Talvez o Edgar chegou em casa, tudo que ele queria é sentar no sofá e relaxar e dar um tempo, meia hora, 10 minutos, 5 minutos. E aí talvez chegue a Brenda lá e quer que resolva uma coisa que faz uns, sei lá, uma semana que tá vazando alguma coisa. Um exemplo, tá, gente? E aí já dá aquele conflito interior no Edgar, tipo assim, eu quero relaxar, mas tem que fazer. E isso é normal, é o comum do dia a dia, virem situações, baterem a nossa porta de vários níveis. Né? Mas nós, como família, precisamos entender, por exemplo, o momento do filho. Qual é o momento do filho? Será que é o momento de eu falar daquele assunto lá com o Felipe, por exemplo? Será que é o momento que ele quer compartilhar alguma coisa com a Lucimar e o Edu? Nós precisamos ter essa sabedoria em Deus de fazer a leitura correta dentro de casa sobre cada um. Porque assuntos importantes familiares sempre vão ter. A questão que eu tenho buscado aprender é quando falar e como falar. Isso faz toda a diferença. Eu já acertei na forma de falar e quando falar, e eu já errei. E é muito melhor acertar do que errar, porque hoje a gente tem como casal, eu e a Pri, aprendido a ficar bem mais rápido. Né? No começo, são 7 anos de casado, mas no começo ficava muito tempo sem um falar com o outro. E hoje não, hoje é jogo rápido. Por quê? Porque a gente entende que a gente é parceiro, a gente está aqui junto como família. Nós não somos adversários um do outro, por mais que naquele momento o sangue ferva, né, e parece que é rival e tudo mais, mas não é. A gente está no mesmo barco, a gente quer os mesmos objetivos muitas vezes de conquistas familiares. Eu tenho certeza que tanto o Edgar quanto a Cris, eles querem ver a Brenda decolando em todas as áreas da vida dela, né, espiritual, profissional e tudo mais. E para isso os dois, há 18 anos? Quantos anos? Há 18 anos eles têm construído algo, né, juntos sobre a vida da Brenda, para educar, para ensinar. E nós sabemos que existem momentos aonde as ideias talvez possam não concordar, possam não bater, né? Muitas vezes um vai ter razão e o outro não vai. E qual é o desafio do casal? Aprender a ceder um pouquinho para que o dano seja muito menor. E ceder, muitas vezes, vai estar associado à renúncia. Por mais que eu possa, talvez, ter 100% da razão ou vice-versa, né, no caso da Pri, eu preciso ter esse domínio próprio de me resguardar e falar, pro bem da nossa família, eu vou ficar quieto. Não vou falar neste momento.
Vou guardar a minha razão, vou guardar as minhas respostas, o porquê que eu acho tal coisa, para depois. Mas no dia a dia, das correrias familiares, do trabalho, a gente não para refletir nessas coisas. Que a gente pode parar e pensar a respeito de tudo isso que a gente está conversando. Provérbios 12, 18 vai falar o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Aleluia! Nossas palavras, elas sempre têm que trazer cura na vida das pessoas. Não importa como a gente é, naturalmente falando, como característica daquilo que a gente recebeu dos nossos pais. Ah, eu sempre fui assim, por isso que eu falo. Independente disso ou daquilo, quando a gente entra no contexto do reino, ele nos ensina a falar de uma forma melhor com as pessoas, com a família, compreender um pouco mais. E no final da história a gente verifica que tudo isso que a gente acaba aprendendo a se comportar diferente é para o nosso bem. O irmão Sérgio, a Aline, a Vitória estavam aqui e eles compartilharam da mudança que a palavra fez na vida deles. A palavra, ela chega e a palavra vai transformando a nossa mente, a nossa forma de agir e a nossa forma de falar. E esse testemunho, ele é o reflexo do que a palavra tem trabalhado na vida deles, em várias áreas, e áreas que somente os dois sabem, nem a Vitória talvez saiba, né? Mas ela, como filha, ela desfruta da bênção que é a palavra, né, frutificar na vida dos dois. Glória a Deus. As emoções fora de controle tendem a não produzir resultados que honrem a Deus. Tiago 1,20 vai falar o seguinte: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Efésios 4,2 vai falar o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Suportando é dando suporte, tá? Não é, meu Deus, mais um dia fui para casa. Jesus, é bíblico, né? Não é nesse sentido o suporte, mas realmente de dar um suporte, um auxílio um ao outro, como um bem comum. Em todas as situações do dia a dia, o diabo, ele fica buscando uma brecha para entrar em algum momento. Talvez daqui a pouco eu vi até um Reels que eu achei muito engraçado. Um Reels aonde estava o marido na cozinha, né? E a esposa fala assim: olha, me diz aí a hora que o leite vai ferver. O marido ficou ali. Aí ferveu o leite, chega a esposa, 9h15 aqui ferveu o leite, tá? E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a comunicação não funciona muito bem dentro de casa. O marido não estava errado, a esposa não estava errada. E ele trouxe a hora exata e os segundos ainda, Mas não é assim que as coisas têm que ser conduzidas, né, dentro de casa. E o diabo muitas vezes aproveita esses momentos que teoricamente não tem nada demais e faz uma tempestade. Porque dependendo da resposta do marido naquele momento, mas tu não pediu para eu olhar a hora, tá aqui o relógio. Próxima vez tu faz, não sei o que lá. E aí começa, né? Um bate-bola ali, um ping-pong. E dali talvez pode desencadear uma discussão que vai refletir, talvez no dia seguinte dos filhos, na escola. Falei lá na escola que vi meus pais brigando, não tem jeito, é assim mesmo. E esse é o papel do diabo, roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. A gente pode pegar uma situação que poderia gerar algum tipo de caos e trazer alegria. Por isso que também uma parte do fruto do Espírito é a alegria, é a paz. Né? A alegria não é somente quando você está de férias na praia. A alegria não está atrelada a fatores externos,
mas é algo permanente gerado pelo Espírito Santo, que vai sobressair em meio a uma situação como essa que a gente comentou. Né? A paz, a alegria, o amor, o domínio próprio, essas coisas do fruto do Espírito é o que tem que sobressair no nosso dia a dia. Eu não estou falando é fácil, mas eu estou falando que a gente tem um Deus habitando dentro de nós e Ele nos dá graça nessas coisas. Eu quero te dizer que a partir de hoje, depois dessa palavra, você não vai para casa e você vai acertar para o resto da sua vida, amém. Mas a chance de você acertar muito mais com a palavra é muito maior. Nós estamos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos, né, a situações adversas, mas nós temos um que já veio aqui neste lugar e venceu em nosso lugar, e ele sabe qualquer situação que a gente já passou, ele já viveu na pele. Jesus Cristo. E às vezes, como é bom a gente vou chegar lá, volta a fita. É bom e saudável nós compartilharmos as nossas emoções com as pessoas. Aqui eu tô falando só de situações do dia a dia familiares, mas a gente sabe que existem situações, talvez, que alguém possa estar vivendo, que é uma dificuldade interior e pessoal, que ela não compartilha com ninguém. Talvez possa ser uma depressão, possa ser uma preocupação, possa ser, enfim, questões emocionais não resolvidas, né, que podem ser auxiliadas através de um conselho com alguém. Então é saudável nós nos aconselharmos, nós conversarmos com pessoas que possam nos ouvir com a sabedoria de Deus. Amém? E como é bom a gente falar com alguém que nos responde o seguinte: olha, eu já vivi o que tu está passando. Eu sei essa situação que tu já passou, eu já vivi na pele. Nos traz um conforto, nos traz uma segurança e nos traz um consolo. E nós sabemos que o próprio Jesus, ele passou por situações adversas aqui. Por vergonha, né, por angústias, por situações que a gente jamais vai viver, glória a Deus por isso. Então, não podemos pensar, quando oramos, talvez o Senhor não entenda a nossa situação, mas pelo contrário, Ele sabe muito mais do que a gente. Né? Todo o cenário que a gente vive, Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. E o desejo de um pai é que o filho sente com ele, sabe? E compartilhe, pai, eu queria isso, eu preciso disso, eu pensei a respeito de tal questão. Sabe, quando eu morava com a minha mãe, eu tinha um costume de orar na cozinha, e eu sentava no chão. Hoje eu não sento no chão da cozinha lá, mas eu tinha esse costume. E ali eu ficava meia hora, ficava uma hora, sentado no chão, do lado da geladeira, escorado na parede, conversando com Deus, e ali era a minha terapia. Ali eu saía bem, né? Por quê? Porque eu estava orando, eu estava me alimentando, eu estava me enchendo com as coisas de Deus. E na certeza que o meu pai ia me dar as respostas que eu preciso. A gente cantou aqui neste lugar... a música, até esqueci. Este lugar é no Senhor, né? E nós cantamos que há um lugar em Deus de respostas, de consolo, né? E nós, como família, nós precisamos orar juntos. Nós precisamos reafirmar dia a dia que a gente está no mesmo barco, né? Que a gente é um pelo outro e não um contra o outro. Né? Talvez uma palavra que tenha sido proferida há um tempo atrás possa ter machucado, né? Você, enfim, em ambas as partes. Né? Mas o nosso papel é pegar essa palavra, jogar diante do Senhor, né? Perdoando um ao outro, para que não haja nada entre um e outro, entre pai e filho, marido e esposa, que atrapalhe a caminhada do dia a dia. Porque não há duas vidas, há uma vida só. E essa vida só, ela deve ser muito bem vivida. O meu desejo é que o Pedro que está vindo, netos e tudo mais, eles olham pra gente, pode ser aquelas fotos de velho lá na parede,
se Jesus não voltar antes, porque eu acho que ele volta, que eles olhem pra gente e falem assim, nossa, eu quero o relacionamento que o Ramon, né, o biso Ramon e a bisa Pri tiveram. Não que a gente seja perfeita, mas eu já tenho essa consciência da onde eu quero chegar como família. E nós precisamos ter essa consciência de querermos ser referência para nossa família e para outros. E isso não tem ninguém mais especial que um outro para conseguir. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão, é uma questão de pegar junto como família. E Deus nos dá as mesmas condições que dá para o Edu, dá para a Nádia, dá para, enfim, Lucimara. Então, todos nós podemos, sim, construir uma família forte. Construir uma família que abençoe outras vidas. Que o seu vizinho, a sua vizinha, olhe, nossa, que família legal. Eu vou lá no Verbo Connect ver o que é isso, porque eles vivem de uma forma que eu não vivo aqui dentro de casa. E eu tenho certeza que muitos das pessoas que estão aqui, dos irmãos e as irmãs, elas acabaram vindo até Jesus por testemunho de alguém, de alguma forma. Ou da forma que a Nádia vivia. Mas o fato é que faz bem pra gente viver bem em família, né? Organizando as nossas emoções, e faz bem também para as outras pessoas, porque a gente ganha vidas pregando dessa forma. Eu não sei se você já parou para pensar, mas é uma forma que a gente prega Jesus. Deixa eu falar só mais um tema aqui. Muitas vezes, deixa eu ver aqui. O desânimo, ele pode bater na vida de alguém. Sendo crente, não sendo crente, sendo homem espiritual, não sendo homem espiritual, né? Às vezes a gente pensa que o desânimo, ele vai vir somente numa situação onde tudo não vai bem. Aí eu tô desanimado, eu tô desmotivado, minha família não tem jeito. Mas, na verdade, nem sempre acontece assim. Talvez tu esteja vivendo uma vida realizada em Deus, esteja vivendo uma vida realizada profissionalmente, está avançando, está conquistando as coisas, mas mesmo assim, tu possa estar desanimado aqui nessa noite. Por quê? Porque ainda há alguma coisa, né, que tu deseja que tu ainda não conseguiu alcançar. E essa coisa, ou esses planos, essas vontades que tu tem de realizar algo, tá te consumindo a ponto de não desfrutar o que o Senhor está proporcionando nos dias de hoje. Não sei se você entendeu. Nós temos a tendência, muitas vezes, de ter altos e baixos, isso emocional do dia a dia. Mas ou a frustração mesmo por causa de algo que não aconteceu. O que eu queria trazer também aqui rapidamente, está em Provérbios 13:12, vai falar o seguinte: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. A gente não pode deixar com que na verdade, a gente não pode se comparar uma família com a outra, uma pessoa com a outra. Por quê? Porque talvez quando você começar a se comparar, você vai estar perdendo de viver o que o Senhor tem para ti no dia de hoje, para querer ter a grama que o vizinho tem. E isso não pode acontecer. A gente tem que viver entendendo que o que é da Nádia é da Nádia. O que é da Cris é da Cris. Sabe? O Senhor, ele não tem favoritos. Ele tem filhos. E de tempos em tempos eu tenho que ficar lembrando, falando de mim, isso. Que o que Deus tem para minha vida é para mim. O que Deus tem para o pastor, para o fulano de tal, é para ele. Sabe? E a gente tem que também ter um controle nessas nossas emoções do dia a dia, para daqui a pouco a gente não andar ansioso pensando somente nas coisas que estão lá no futuro que a gente não conseguiu ainda. Então, além de não viver uma vida de paz no presente, se vive uma vida no futuro com a cabeça na ansiedade que nunca chega,
Quando eu tiver um iPhone, quando eu tiver em outro trabalho, daqui a pouco, quando tu tiver com 120 anos, a Bíblia fala que é teu horário, né? Precisamos viver o dia de hoje gratos pelo que nós temos. Gratos pelo que nós temos. Não se compare. O que Deus tem para ti é tão especial e poderoso quanto o que Deus tinha para o Billy Graham. E foi um cara que ganhou 250 e tantas milhões de pessoas. Deus não tem especiais, ele tem filhos. E nós, como filhos, como família, a gente tem que se unir, a gente tem que andar em amor, a gente tem que desfrutar do presente, agradecer pelo que ele já nos deu, aspirar sim pelas coisas que estão por vir, mas não a ponto dessas coisas nos atrapalharem no dia presente. Amém? Fica de pé. Eu queria que a gente orasse agora como família nesse lugar. É a única direção que eu tenho. O meu desejo é que tanto eu, Pri, como todos que estão aqui, a gente possa desfrutar do que a palavra de Deus nessa noite foi ministrada, né, a respeito de, sim, ter paciência, de saber dominar as emoções, de saber o que dizer, quando dizer, de ouvir o momento de cada um dentro de casa, de orarmos juntos. Eu quero te convidar também a fazer essa oração aqui como corpo, mas como família, declarando que essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite, ela vai sim frutificar no nosso dia a dia. E o desejo de Deus é que a gente viva cada dia melhor, que a gente possa ser melhor cada dia. Não somente esperar com que o outro mude, mas você seja a mudança dentro da sua casa. Amém? Queria orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Nós exaltamos o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, assim como o irmão Sérgio e a Aline falaram aqui neste lugar. Nós somos, Pai, fruto daquilo que a Tua palavra produz em nós. Eu quero te agradecer, Pai, porque essa palavra, Deus, com certeza ela vai frutificar nas nossas vidas, mas para isso, Senhor, os nossos corações, eles precisam receber essa semente, receber essa palavra, Pai. E eu oro declarando, Pai, sobre cada família aqui, Pai, filhos, mães, Pai, pais, avós, tios. Eu declaro, Deus, a Tua palavra alcançando. Eu declaro, Pai, nós sendo pessoas melhores no nosso dia a dia. Nós conseguindo, Pai, lidar com as nossas emoções. Nos ensina, Pai, como falar, Pai, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o nosso familiar dentro de casa. Nos ensina, Pai, a ouvir. Muitas vezes, Pai, nós só queremos falar e nos ajuda, Senhor, a ouvir em cada situação, Pai, para que possamos juntos, Senhor, crescer como família, dando um bom testemunho, sendo referência, sendo luz dentro de casa e proporcionando, Pai, um ambiente melhor também, Senhor. Nós te damos graças porque a Tua palavra, nós temos certeza, Senhor, que ela frutifica, que ela é poderosa para transformar qualquer cenário. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Amém? Você quer alguma oração a respeito de alguma coisa específica, enfermidade, causando justiça, propósitos, metas? Lembra que a Mariana Honório comentou aqui que ela faz uma listinha, né? Amém. É uma das coisas que eu tenho que botar em prática lá em casa, é a minha lista de petições. Amém? Vá na prática da palavra. Glória a Deus.